E vamos falar agora sobre um assunto super atual. Nós vamos falar com Marco Aurélio Fernandes, escritor, palestrante e perito digital, sobre o lançamento de um livro que está fresquinho, viu? Acabou de ser lançado aqui na cidade de Poá e nós vamos trazer os detalhes para você sobre como vai ser, a partir de agora, né, esse trabalho de divulgação, principalmente com o ECA Digital. Bom dia, quero dar meu bom dia para o Marco Aurélio, já mostrar o livro dele também, Filhos Conectados, Pais Preparados. Bom dia, é um prazer te receber. Bom dia, Marilei, o prazer é meu. Obrigado, me sinto honrado por essa oportunidade de estar aqui com você, uma referência para o nosso Alto Tietê. Vamos falar um pouquinho desse manual completo de segurança digital e educação jurídica. Ó que bacana, é um livro novinho, acabou de sair, né? Acabou de sair, tá fresquinho. Fresquinho. Como que foi a ideia de lançar esse livro? Bom, a ideia surgiu da minha experiência profissional, mas principalmente porque nós temos o hábito de ler em casa, e aí eu procurei um livro que pudesse ensinar, porque o pai falando é diferente da criança lendo, né? E eu não encontrei nada que pudesse equilibrar a parte técnica com a parte pedagógica. E aí eu comecei a escrever, primeiro foi um e-book que eu fiz, e foi crescendo, e aí foi tornando corpo e decidimos lançar um livro. Falando mais sobre esse livro, falando da internet que não vem com manual de instruções, agora os pais educadores têm um. Vai ser um manual de instruções para como utilizar a internet de maneira segura? Sim, principalmente. Então eu busquei um equilíbrio na comunicação com o adolescente, com a criança e adolescente, para que ele identifique os perigos e os pais também identificarem e se protegerem a si e a seus filhos. Você pode participar da nossa entrevista com o Marco Aurélio, 995405000 é o nosso WhatsApp. Mande suas perguntas aqui também para o nosso Estúdios RTV no YouTube. Lembrando que nós estamos acompanhando muito essa nova fase do ECA Digital. Sim. A importância, né, de termos realmente os jovens entendendo melhor que a internet não é terra de ninguém, mas que precisamos ter esse direcionamento, né, Marco Aurélio? Sim, é muito importante, né? Toda essa evidência, essa necessidade, ela se tornou muito intensa com o ECA Digital, que é a Lei Felca. Então, mudou muito a percepção, né? Nós ainda temos poucos pais que acompanham seus filhos na internet, ainda é muito perigoso. Está recente, agora em março, saiu a pesquisa TIC Kids 2025, que traz para nós que 48% dos pais no Brasil não acompanham em nada os seus filhos. Então nós estamos falando aí de um universo de 10 a 12 milhões de crianças e adolescentes livres na internet. Isso é extremamente perigoso, não pode. E o ECA trouxe o personagem que se chama controle parental. Isso é o que nós vamos mais ouvir daqui para frente. O que é controle parental? Controle parental é que a criança e o adolescente só vai poder ter acesso a aplicativos, redes sociais, com autorização dos pais. Não vai haver mais aquela forma de você burlar a data de nascimento para você ter o seu perfil nas redes sociais. Hoje, o pai está obrigado a acompanhar o seu filho de forma que ele vai ter que colocar a data de nascimento correta e o pai que vai ter que autorizar isso. Para você que está participando conosco, mande suas perguntas. Já temos aqui perguntas do Gabriel. Muitos pais como eu não dominam a tecnologia. Por onde eu devo começar para proteger realmente os meus filhos com segurança? Primeira coisa, criar a melhor e mais eficiente proteção, que se chama diálogo. E depois, no livro, eu demonstro isso. São cuidados simples. Por exemplo, você alterar o DNS no modem, parece complicado, mas não é. O que é isso? DNS, vamos dizer que é a avenida por onde a conexão passa. E aí, nessa avenida, você vai colocar um sinal vermelho para o conteúdo adulto. Então, você vai bloquear o acesso das crianças a sites de conteúdo adulto. E procurar entender como funciona o controle parental, que são aplicativos, né, como o Family Link, o programa nativo da iOS, que você já faz uma boa proteção nesses acessos. A Márcia Gomes mandou assim, ó, quais são os crimes digitais mais comuns que envolvem crianças e adolescentes atualmente e como que eu devo prestar atenção nos meus filhos que têm 14 e 16 anos?
Então vamos lá. O mais comum nós temos o groomer, que é o aliciador para crimes de cunho sexual ou desafios, né? Então, você observar quem está conectado nas redes sociais dos seus filhos. Então, minha dica principal, não deixe abertos os perfis dos seus filhos. Controle com quem ele está acesso. Aquela máxima, filho ou filha, não fale com estranho, serve para as redes sociais. Então, acompanhe. São os cyberbullying, né? Então, a internet potencializou as imagens, criação de imagens e alterações, o cyberbullying e o sexting, que é a troca de nudes, que é extremamente perigoso entre os adolescentes. Parece simples, né? Falar, olha, controle seu filho na internet. Mas qual a orientação para esses pais e mães que muitas vezes estão trabalhando também, correndo atrás do seu ganha-pão e não tem essa... Como eu vou olhar, o que eu vou colocar, o que eu vou implantar no celular do meu filho para eu poder vigiar? Olha, em termos de aplicativos de mensagem, todos permitem o espelhamento. Então, é importante você ter isso. Então, por que eu falo diálogo? Porque o adolescente ele precisa entender que, apesar dele ter uma privacidade, mas nós, como pais, somos responsáveis pelo seu comportamento, as suas atitudes. Então, converse com o seu filho. Se você pegar o WhatsApp dele e começar a identificar mensagens temporárias, isso é um sinal de alerta. Por que temporário, né? E nas redes sociais você tem um login. De vez em quando vai lá, abre a rede social, verifica com quem ele está falando, quais são as pessoas, quais são os amigos que ele tem e o que esses amigos postam, que aí você vai ter uma ideia, vai haver indícios, né, de que alguma coisa pode estar errada. E a Fátima mandou aqui, fico muito preocupada com a inteligência artificial. Como ela pode impactar ainda mais a segurança dos nossos filhos? Olha, ela traz um impacto direto. Então, o que eu digo sempre? A inteligência artificial é uma ferramenta de apoio, não de execução. Então, demonstre, converse com o seu filho que você usar a inteligência artificial para te ajudar em tarefas, te ajudar no estudo, ela é muito positiva. Mas a partir do momento que você colocar ela para fazer as suas atividades, na hora da prova você não vai poder usar IA. Então nós tornamos o nosso cérebro preguiçoso. E demonstre para o seu filho o perigo de você alterar uma imagem, criar uma imagem que traga riscos à imagem dos outros. Então, os jovens adolescentes, eles precisam entender sobre as consequências, tanto para eles quanto para os pais. A Caroline falou assim, o senhor acredita que as escolas também deveriam assumir um papel mais ativo nesse tema? Olha, no cyberbullying, a lei já traz que a escola deve promover campanhas de educação. Então, a lei já prevê que na negligência do tratamento de cyberbullying e do bullying, ela responde civilmente. Na questão do ECA digital, ele não traz de forma implícita possíveis punições, mas a escola é o meio para isso. Então, a escola, no meu ponto de vista, ela tem a obrigação. O Estado de São Paulo, se eu não me engano, colocou no seu currículo a educação digital. Então, muito provavelmente, nós vamos começar a ter essa introdução dessa disciplina para ensinar os jovens, até porque o Brasil hoje é o paraíso do golpe, né? Então, a educação ajudaria muito. É interessante porque o Paulo falou assim, esse caso de Suzano que aconteceu na semana passada, descobriram, e a gente até noticiou aqui ontem no nosso programa Conexão Auto Tietê, que tinha uma pessoa envolvida ajudando esse jovem e manipulando para que ele invadisse a escola municipal de Suzano. Sim. Hoje já não existe mais esse crime. Falou, você consegue rastrear tudo, tem que tomar cuidado também com o que você repercute, o que você fala, o que você compartilha, não é verdade? Sim, existem as implicações jurídicas, que nem ela vai responder criminalmente. Mas antes disso nós precisamos fazer uma pergunta. Quanto tempo essa mulher teve acesso a esse menino? Quanto tempo Quanto tempo eles passavam conectados? Porque, ao contrário, os jovens hoje têm uma ilusão de que, uma vez apagado a questão, a foto, o aplicativo, não se rastreia. Isso é um engano. Então, o caso do Vorcaro trouxe muito isso em evidência. A perícia digital, que é o que eu também atuo e trabalho,
nós recuperamos muita coisa. Coisas que às vezes a pessoa não imagina. Uma vez feito, colocado no celular, é possível sim, não só rastrear, como recuperar. O Danilo falou assim, eu sou advogado e fico me questionando, o Brasil está realmente preparado do ponto de vista jurídico para lidar com os crimes digitais contra os menores? Não. Não está? Não está. Qual a sua opinião? A minha opinião é que primeiro nós não temos uma educação. Eu acredito que a lei ajude, mas não resolva. Então nós precisamos educar, ensinar, para depois punir. Isso é um ponto. Segundo ponto, São Paulo hoje é um dos estados mais avançados, mas falta muita mão de obra e equipamento para que dê suporte. Então, por exemplo, na nossa região nós não temos uma delegacia especializada em crimes digitais. Nós temos só em São Paulo. E olha o tamanho do Alto Tietê. E existe ainda um preconceito, uma limitação, vamos dizer assim, não vou corrigir o preconceito, porque a perícia digital é muito importante. Então, nem os advogados estão muito habituados com a perícia digital e o trabalho digital. Então, são 3 frentes que nós precisamos, na minha opinião: educação, investimento em segurança pública e o jurídico, entender a importância do mundo digital e da perícia. A pergunta também aqui da Daniela, o que muda na vida de uma família quando existe consciência digital? No meu caso, tenho estudado muito para entender melhor como ajudar a minha filha de 12 anos. Muda tudo. Muda tudo. Porque quando você conversa com seu filho, você tem um diálogo com seu filho, isso faz toda a diferença. Então, primeiro que ela está de parabéns, são poucos pais que têm essa preocupação, e ela vai sentir muita diferença a partir do momento que ela começar a olhar ao redor das amigas da filha. O Cláudio quer saber onde comprar o seu livro, já se interessou pelos Filhos Conectados, Pais Preparados, esse manual completo de segurança digital e educação jurídica. Onde encontrá-lo? Olha, eu tenho ele na Harabooks em Poá, com a Rubenita, e eu tenho ele no Mercado Livre. Então, entrando lá no meu Instagram, você vai localizar e encontrar o link para fazer a compra. É interessante falar, porque quando nós estamos aí no dia a dia, né, do mundo digital, e é TikTok, é Instagram, Facebook, que muitas pessoas ainda utilizam, né, o próprio YouTube, que a gente tem de tudo, né, na rede social hoje. A gente tem que ter uma noção de que os filhos têm acesso a tudo. E pode ter acesso a tudo em todas as idades? Claro que não. Como fazer, né? Como monitorar? Você traz tudo isso no seu livro? Trago tudo isso no meu livro, principalmente sobre o controle parental, as faixas de idade, hoje, os maiores riscos que as crianças estão expostas. O ECA Digital já está começando a mudar algumas coisas, mas os pais precisam conhecer para serem mais efetivos. E eu vou falar como mãe agora, né? Nós tínhamos muito isso assim, você deixaria sua filha andar na rua sozinha, meia-noite, né? Isso era muito comum, você fala, não pode. Mas quando você deixa um filho seu solto na internet, é pior ainda, não é? Muito pior, muito pior. Então, quando você fala para o seu filho, não fale, não converse com ninguém estranho na rua. Ok. Se essa criança estiver com algum adulto próximo, pode ser que alguém intervenha. E aí você teve um benefício. Agora, na internet, você não tem como saber quem está se aproximando, quais são as intenções daquela pessoa e, principalmente, os agressores, eles não vão vir escrito no perfil deles, sou um agressor. Eles vão vir de forma delicada, conversando, eles vão criar um vínculo, vão ser amigos para depois atacarem. É interessante ficarmos ligados nesse tema, porque, como você bem disse, o Felca fez uma pesquisa muito grande, nós falamos muito sobre ele, né? Inclusive, ele virou uma referência nacional para nós. E ele falando do quanto ele pesquisou em relação a pessoas que se passam por crianças, pegam essa intimidade e começam a manipular os seus filhos, os nossos filhos. Então, qual é a mensagem que você deixa em relação à segurança digital nesse momento tão importante que estamos atravessando no mundo inteiro? Olha, o que eu posso dizer que é mais efetivo é algo que nós utilizávamos antes do mundo digital, diálogo.
O diálogo é a melhor e maior ferramenta para que você proteja o seu filho. Não dê a ele a responsabilidade de saber se defender na internet. Ele não vai ter. A criança ou adolescente não tem essa maturidade. Então, seja você o escudo e o protetor do seu filho. Eu quero agradecer ao Marco Aurélio, obrigada pela entrevista. Obrigado a você, Marilei. Boa sorte nessa nova fase. Vou ler esse livro porque é muito importante. Eu vi que tem muitos exemplos também, né? Tem. Trazendo ali todo cenários de riscos. Então, é importante nós entendermos melhor o que os nossos filhos estão tendo acesso, principalmente quando eles são crianças e adolescentes que não têm essa formação, como você bem disse. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado a você. Para você que está conosco aqui no Conexão Alto Tietê, Arte e Inclusão